Olá, olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a outro capítulo do meu podcast Reflexões de um Músico. Hoje estou muito contente porque de novo tenho dois convidados no meu podcast. E por uma parte tenho uma grandíssima e pequeníssima artista aqui convidada, porque tudo que ela tem de enorme artista, ela tem de pequena de idade, galera, porque tem apenas 17 anos. Mas desde 17 anos já tem 14 de carreira, 14 anos se dedicando, fazendo, estudando música. Ela é uma excelente cantora. Eu já escutei ela ao vivo e realmente é totalmente surpreendente como ela canta. Mas além também é compositora e toca piano, ukulele e violão. Já gravou um álbum e também participou de The Voice Kids. E com apenas 17 anos, tem uma enorme galera muito fã dela que acompanha seu trabalho. Por outra parte, tem um grande mestre aqui, formador de muita gente. Ele é professor de violão, intérprete de violão, tanto de violão popular quanto erudito. Também toca ukulele e forma a galera nesse instrumento também. E criou a Ukulele Moshi, que é uma orquestra de ukulele. E também é uma pessoa muito empreendedora. Criou uma escola de música aqui na cidade e sempre está na movida cultural e nas atividades fazendo projetos com música. Hoje comigo e pela primeira vez, pai e filha, Fernando e Gabi Novaes. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, bem-vindos. prazer a gente estar aqui. Gostaram da apresentação? Adoramos. Essa é a parte para mim mais crucial, né? A parte da apresentação é a mais complicada para mim. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Boa. Sejam bem-vindos aqui ao podcast. É Muito melhor felizes, aqui. né, de estar aqui pela primeira vez. Mas muito tempo que a gente estava precisando, né? Sim, o encontro nosso, né? Faz anos, né? Que a gente tá para se encontrar e só se esbarra por ali, né? Verdade. A vida de artista não é fácil. A gente tava falando, né, atrás das câmeras que a gente precisa inventar algum projeto para conseguir se encontrar só, Sim, né? e funciona. Já faz, resolve duas coisas ao mesmo tempo. Que da hora, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui em Reflexões de um Músico. É uma alegria muito grata para mim compartilhar um pouquinho com vocês, conhecer mais de vocês também e que a galera, né, que acompanha o podcast, que ainda não conhece vocês, que saiba um pouco do lindo trabalho que vocês vêm fazendo, né? Sim. Sim. Pra gente é um prazer também poder dividir isso com vocês. Obrigado. E uma primeira grande dúvida que eu tenho, porque é uma coisa que eu nunca tive, né? Então sempre fico curioso, né? Como é que a dinâmica, o dia a dia e a rotina de uma vida de artistas na família? E todo mundo artista dentro de casa, né? No meu caso era só eu. O cara que ficava fazendo barulho e atrapalhando os outros, né? Sim, Então você se auto-atrapalha. sim, exatamente. Não é muito diferente. Como é que é Porque essa dinâmica? Como que acontece isso mesmo. Enquanto um tá estudando, aí às vezes acaba. O outro assume o papel do atrapalhado, né? Você vai tocar isso agora que eu tô assistindo aqui o jogo de futebol, você vai ligar esse piano. Aí, Pá, pá, pi, pá, pá. Então, Né? mas funciona assim também. Muitas vezes a gente faz junto. E muitas vezes estamos juntos atrapalhando os vizinhos, né? Claro. E o vizinho sempre sofre mais ainda, né? Porque quando não é um, é o outro que tá tocando. A hora que um acaba, o outro começa. Claro, não termina nunca, se turna. É como se fosse trabalho de, né? Quando termina uma às 8 horas, chega o outro para reemplaçar, uma coisa mais ou Troca menos o assim. turno, né? Exato, Começa de troca o manhã, aí depois de tarde já é outro e o vizinho que assim. sofre. Mas é assim mesmo, é bem isso mesmo. Como você foi, porque eu tenho entendido que meio que, me fala se eu estou enganado, não sei se foi a sua mãe que meio que te falou, dá aula, toma lá, tem um aluno teu. E como é que foi esse início? Ou você foi o primeiro da sua família em ser artista ou não? Então, quando eu comecei, tinha eu e um sobrinho meu, estávamos começando ali naquela época, e aí eu já tocava violão
sozinho, popular, não sabia nem que aquilo poderia ser uma profissão. E eu tava bem no começo, mas já tocava Começou tipo relativamente na bem, brincadeira, né? uma coisa assim? E sem pretensão, né? E só que eu levava a sério, né, aquilo, né? Gostava, e ao mesmo tempo estava procurando outro emprego, essas coisas assim. Aí a minha irmã falou assim, por que você não ensina, né, enquanto, né, para experimentar. Ah, claro, sua irmã, é claro, claro. Ela deu essa sugestão. Aí eu falei, não sei. Aí um dia, como minha irmã ela é psicóloga, ela tinha um espaço, que inclusive é o espaço que até hoje a gente está junto. Sem ela me falar, ela marcou uma aula para mim. Que doida, né? Aí eu falei, como assim? Ela, não, tem uma aluna aqui te esperando. Vem pra aula. Aí eu fui lá para essa primeira... Ela foi a sua primeira manager. Aí eu fui lá para dar essa aula. Não sabia nem o que ia passar. Passei um monte de acordes difíceis para uma senhora. Ela nunca mais voltou. Você tocava há quanto tempo? Eu tocava acho que há uns 4 anos, 3, 4 anos, por aí. E aí ela nunca mais voltou, essa aluna. Porque foi muita informação de vez? Pestanas na primeira aula. Claro. Você tá aprendendo, né? Aí depois disso veio uma segunda aluna, e essa aluna ficou durante anos. Aí eu entendi como é que fui pesquisar, estudar como que passava, né? Porque é diferente essa coisa de você ser o artista, o músico ali e o professor, né? São duas coisas diferentes, mas que andam juntas ali, né? E imagino que aí com o tempo, porque eu tenho entendido que você tem essa capacidade de saber ler o que precisa cada aluno, cada aluna e adequar, né? Que isso é o melhor, né? Tentar se adequar, se adaptar às necessidades, já que serve melhor para cada aluno ou aluna, né? Como você foi pesquisando essa cintura, né? Para conseguir se adaptar. Sim, eu acho que tem até a ver com esse tipo de formação, né? Que eu fiz, porque inicialmente eu comecei sozinho, né? Até comecei a fazer cursos no começo que eram até de violão clássico. A forma que eu tive essa primeira experiência não me atraiu, não foi legal. Aí eu continuei sozinho, aí depois que eu já estava mais aprofundado, aprendi voltei a ter esse contato com o violão erudito, clássico, e aí eu me apaixonei pelaquela coisa que eu não tinha gostado antes. Aí só disso ter acontecido, eu já comecei a perceber que às vezes a forma que você apresenta para o momento que a pessoa está é muito importante, né? E você identificou, com certeza, né? Mas você conseguiu identificar pontualmente por que você não conseguiu ter não casou, né? Com o instrumento, não se apaixonou mesmo, ou inclusive te afastou esse primeiro jeito de ter aulas? Então, quando eu acho que na vida a gente tem momentos, né? Então, quando você, por exemplo, eu era um adolescente que gostava de rock, então eu não conseguia enxergar aquela coisa. Eu acho que às vezes, por exemplo, até com o aluno, isso eu penso até hoje para o aluno. Se o aluno vem com uma coisa que ele é apaixonado, não importa se ele não toca ainda, mas ele é apaixonado por um artista ou por um estilo musical, que seja, eu acho que para a gente atingir, a gente tem que entrar naquele universo. Aí depois, você estando no universo do aluno, aí você apresenta tudo que você tem de informação daquele, ou do instrumento, ou da música, né? Então acho que essa conexão ela tem que ser criada. E eu acho que uns anos atrás que foi, né, quando eu comecei, isso era um pouco diferente, não tinha muito isso. Você ia até uma escola ou até um professor e obedecia aquilo que ele tinha para te ensinar. E a imposição, né? Nunca é boa, né? Nunca é boa a imposição, nunca gera algo bom. Às vezes, por sorte, dá certo, né? Ou então, o momento da pessoa, que foi o que aconteceu comigo. O próximo momento, que foi lá com 17 anos, que foi o segundo momento que eu tive o contato com o professor, eu já estava, eu estava com tanta vontade pela música, que eu acho que aquilo que ele me apresentasse, eu ia gostar. Né? Que foi o que aconteceu. Né? Claro. Esse foi o segundo momento. E esse segundo momento
além de ter tido diferença, né, na forma do professor ou a professora se apresentar para você, também você estava em um outro momento e em um outro momento de maturidade também, Sim. porque às vezes pode servir exatamente a mesma forma de didática, mas em um outro momento da sua vida, com outro tipo de maturidade, né? Sim, sim. Ótimo. Né? Claro. Isso eu acho que foi o que aconteceu, né? Tanto que eu me arrependo muito de não ter gostado da primeira, porque depois eu vi e descobri que o professor que me deu aula nessa primeira vez era um grande violonista, que tinha corrido o mundo, tocado com muita gente, e eu fiz 2 meses de aula com esse violonista, e tanto que depois descobri dele, acabei não pesquisando mais dele, hoje em dia eu não lembro mais o nome desse violonista, né? Mas eu perdi aquele professor só por eu não estar conectado ainda. Claro. Mas é a vida. Mas também não, acho que também não é justo botar toda a responsabilidade em você. Talvez não teve um match só, né? E foi como teve que ser. Talvez se você... A gente não sabe, né? Fazer suposições com um passado que nunca aconteceu é contrafático, né? Mas você poderia ter estado muito tempo com ele e depois querer abandonar, por alguma razão, sei lá. Ou não, né? Mas, enfim... E Gabi, uma pergunta. Você começou a música com 3 anos, certo? Até antes. Antes, meu Deus. Da barriga, Um pouco mais antes acredito. de caminhar, né? Quase. Como é que foi esse começo, assim, quase respirando arte? E começou cantando já? Ai, é porque, é assim, meus pais, eles já estavam nesse processo, já tinha síntese, né? Então já tinha os alunos, já tinha todas essas coisas. Então, desde que eu nasci, eu sempre cresci nesse meio, né? De arte, de música, sempre vivi no meio da galera, tocando. Desde que eu nasci, tem um sarau muito antigo que eu mal tinha nascido, eu tava lá já, sabe? Então, assim, Um mês ela tava um no mês sarau. eu tava no sarau 17 já, anos de sarau. né? Uhum. E aí eu cresci no meio, então, né, eu sempre fui vendo, e aí eu fui cada vez me apaixonando mais, e aí eu ia fazendo participações, cantava minhas musiquinhas da Galinha Pintadinha, e aí eu cresci assim. Então, a gente costuma falar que eu não tive um não contato com a música, eu Claro. nasci assim. Né, Então a nasceu gente às dentro. vezes não sabe até falar quando que foi, porque sempre foi. Claro. Você coloca 3 anos só para que... Pela humildade. Tem que falar. É que a gente tem um registro Claro. dessa idade. Porque é uma primeira idade, eu acho que a gente fala essa idade, porque tem um registro até no YouTube, ela com 3 anos se apresentando no sarau, cantando, eu tocando violão e ela cantando. Então a gente fala, quando que É ela momento começou? oficial, né? É uma oficialização, né? Mas é isso, desde bebezinha, Desde bebê. da barriga, eu ensaiando, ela na barriga e a mãe dela ali, né, do lado, né? Que doido isso, né? Eu tenho maior curiosidade de como é que é nascer aí no ambiente musical. E você começou, a primeira coisa que te engatou na música foi cantar? Que você faz isso de um jeito, a gente muito fã de como você canta, viu? Mas começou por aí? Começou pelo canto? Começou meio junto, assim, eu gostava bastante de cantar e também com piano, né? Que aí eu sempre tinha o piano lá da escola, né? E aí às vezes eu ia lá e começava a tocar, né? Desde que eu era muito pequenininha, eu já pegava as melodias que eu escutava nas músicas, eu tentava tocar. E aí né, às vezes meu pai ia me ensinar, e aí eu falava, não, eu já sei tocar essa música. Aí eu tocava, né? Eu tinha, sei lá, 4 anos, sabe? Era uma coisa muito doida, assim, né? Eu sempre cantei também, né? Desde que eu aprendi a falar, né? E Mas aí, assim, você foi meio sozinha ou você teve tipo uma formação, teve professores, ou teus próprios pais te ensinavam na parte mais técnica, ou você sozinha? começou um pouco meio assim, eu não tive professores assim, né? Até porque eu tenho meu pai, que é o melhor professor do mundo, mas né, Isso. ele sempre foi junto comigo, né, fazendo né, me ensinando algumas coisinhas, mas a maior parte também fui fazendo por intuição e o que eu entendia daquilo. Claro, que louco, né? Deve ser difícil também, você como pai, ver a sua filha aí, porque claro, como todo pai amante da música, músico profissional do jeito que você é,
você quer que teu filho também, né, então, entre na mesma vibe, né? Mas imagino que deve ser difícil lidar com isso de como fazer para ser pai, lidar com ser meio professor também, não querer impor demais para que ela não queira não fazer. Como é que foi isso? É bem isso que você falou, é os momentos, ao mesmo tempo que eu tinha que cobrar, né, cobrava aquilo, mas às vezes não precisava, e era um momento que eu teria que deixar ela brincando, porque a gente fala, até como professor para criança, a criança não. A criança brinca com a música, né? Então ela tinha essa coisa da brincadeira, dela estar, às vezes, a gente está fazendo um trabalho que era sério, mas ela estava em volta brincando, de repente ela subia no palco, rodava lá, fazia uma brincadeira, voltava, né? Aí, aí era assim que acontecia. E ela sempre teve muito dom, assim, sabe? Era um dom que eu não tive quando criança. Eu falo que a minha foi mais eu buscando aquilo, Claro, buscando, trabalho, né? trabalhando o ouvido. E ela, aí você ouvia assim, você tocava uma nota, você sabia que ela, parecia que ela já sabia aquilo, antes de ser ensinada. Antes de eu ensinar ou até dela mesmo praticar. Então, poucas crianças, por exemplo, você está tocando uma escala, se ela não estivesse vendo. Se eu tocasse uma escala e errasse a nota, propositalmente, ela olhava. Aí falou, olha, ela sabe. De criança, assim. Muito pequena. Muito ouvido. Aí ela olhava, eu falei, nossa, ela tá percebendo o que eu tô fazendo. Então tinha isso. Então eu só ia alimentando. O que eu fiz, eu acho que como professor, por isso é difícil de até perceber essa coisa do professor. Eu só alimentava isso, né? Escutava música junto e cantava aquela música, de repente ia viajar, colocava aquela música que, por exemplo, a gente poderia cantar, vamos supor, uma Garota de Ipanema, que ela cantava bem pequenininho. Eu cantava aquilo, naturalmente, daqui a pouco ela estava cantando a melodia inteira, todas as notas, melhor que eu, porque ela sempre me corrigiu, ela é a minha maior professora, ao contrário, né? E quando eu erro desde pequenininha, como eu falei, eu errava uma nota, ela falava, então, o tempo, ela sempre tinha isso. Então acho que foi essa a relação com ela. E depois a cobrança só surgiu quando a gente foi ficando mais velho e se envolvendo em trabalhos. Aí, Claro, porque aí é a responsabilidade de cumprir com o trabalho, né? exatamente, porque como ela começou a entrar no trabalho ainda criança, então às vezes eu tinha que ser sério, falou, ó, a gente vai ter que apresentar essa música amanhã. Eu tinha, sei lá, 8, 9 anos e queria brincar, falou, não, vai ouvir a música. Difícil isso, né? Porque com essa idade eu pensei que você estava falando de, sei lá, 14, 13. Era Muito muito precoce nova. tudo, né? Muito nova, porque a vida artística às vezes acontece, aí você pega uma responsabilidade. Né? Se você vai ter qualquer coisa que você tenha na escola, eu tentava passar essa seriedade da música, porque não é é brincadeira, e ao mesmo tempo a gente dá valor a isso e faz com todo carinho, com toda a dedicação, né? Então, A gente é profissional, né? e você passar isso para ela, mesmo muito nova, era difícil, mas tinha que ser passado. Ela tinha que sentir que aquilo era brincadeira, era gostoso, era divertido, mas também tinha que fazer com responsabilidade, como qualquer profissão, né? E para você foi conflitivo isso? Quando você começa a sentir que além da brincadeira tem o trabalho, tem a parte mais séria que tem que cumprir a obrigação um pouco, porque a gente, nós três somos apaixonados pela música, mas muitas vezes é muito chato, né? Você não tem vontade, não tem inspiração, sai tudo errado. Temos esses momentos. Como foi esse conflito? Você começar a lidar com isso? Até inclusive com ter um trabalho, né? Com 9 anos. Ah, foi assim, foi um pouco natural, né? Porque pra mim eu tinha bastante facilidade, né? Então é uma coisa que a gente já gosta de fazer. E quando é uma coisa que a gente já gosta de fazer, acaba sendo um pouco, né, mais tranquilo. Mas meu pai às vezes puxava no meu pé e falava, ó, Gabi, e a música lá, que você não vai cantar? Você não quer ouvir, né?
Aí eu ouvia, né, fazia, às vezes eu deixava pra cima da hora, né, e aí a gente sempre foi, muitas vezes eu nem ensaiava, não fazia nada, aí chegava lá e eu fazia, mas eu sempre fiz certinho, né, mas eu sempre, né, não foi assim aquela coisa, assim, meu Deus, mas foi assim, né, uma adaptação, né, que teve que passar, mas foi natural. E você sente, tem tipo memórias afetivas de que te acontecia por dentro nessas horas que você falava, ai, tenho que, verdade, escutar a música porque amanhã a gente tem palco. Ou de que jeito você entendia? Como você entendia com essa idade o que era tenho que subir no palco amanhã? Tenho que ouvir uma Nossa, música para subir no palco amanhã. nossa, não sei nem te dizer. Difícil, né? É É muito difícil. curioso, né? A mim me gera muita curiosidade. O que que uma pessoa de 9, 10 anos, o que entende de... Não só a parte do entendimento prático, ah, amanhã tenho que cantar. Não, o significado, né? O símbolo disso, né? Qual deve ser o Eu entendimento. gostava, eu gostava de me apresentar. Então eu ensaiava, eu fazia as coisas, eu tava sempre ali. Às vezes, quando meu pai falava que eu precisava fazer, aí eu tipo acordava pra vida assim, falava, não, tem que fazer mesmo, é melhor eu fazer, Aham. né? E aí eu fazia e era bem tranquilo, assim. Essa parte eu não tive muito problema, assim, nessa Claro. fase. Foi bem tranquilo, né? Meu pai sempre me fazia ensaiar com ele. Ele fazia umas regrinhas às vezes comigo, de ensaiar, tipo, teve uma época, bem nessa época, exatamente nessa época, que eu ia pra escola, ele me levava, eu estudava de tarde. Aí ele, toda vez, antes de sair, de te levar pra escola, a gente vai tocar. E aí, todo dia, antes de ir pra escola, a gente tocava, Virava uma virou uma rotina. rotina, E entendeu? às Então foi vezes uma coisa a gente já muito sabia natural. que tinha que fazer, Eu já né? Claro. sabia, ele, antes de ir pra escola, eu já sabia que eu ia tocar com meu pai. Claro, é quase como preparar a mochila para a escola, Isso, tocar e... colocava dentro da rotina, né? Claro, você tem Almoçava, que fazer escovar o malabares para dente. inventar rotinas que ela entenda como o que ela precisa fazer, mas que não seja uma coisa chata, né? E foi aí que surgiu os vídeos, porque meu pai, ele falava, a gente tem que gravar um vídeo. Só que aí acabava virando uma coisa assim, se eu fosse gravar o vídeo, eu ia ter que cantar no vídeo. Para eu cantar no vídeo, eu ia ter que saber eu cantar para gravar o vídeo. Então a gente sempre gravava um vídeo antes de ir pra escola, né? Então, tanto que tem vários vídeos por aí, Nossa, deve ter né? muito material Tem. Então a ninguém gente, conhece. eu ia lá e cantava, gravava o vídeo e ia pra escola. E aí começou lá, vídeo escola, vídeo escola. Então, muitos vídeos ela tá com a roupinha da Com escola. a roupa da escola. Que da hora! A Que lindo. gente, eu acho que como a gente colocava a música dentro da família, assim, sempre dentro das rotinas da família, a gente acabava inventando isso, e isso era importante pra gente, como essa rotina, a gente tinha uma rotina que a gente nem sempre podia viajar muito, mas quando a gente viajava, a gente tinha uma tradição de família que a gente ia gravar um vídeo no lugar que a gente... um pouquinho. A gente gravava um vídeo nesse passeio, para registrar o passeio. Assim como uma família tira uma foto, faz algum vídeo naquele lugar, a gente gravava sempre um vídeo no quarto do hotel. No quarto do hotel, tem vídeos da gente em quarto de hotel. Tem um que o primeiro que a gente fez, ela tinha 5 anos, a gente estava em Campos do Jordão, num hotel ali. Veio ali para tocar. E aí eu toco, ela canta, é engraçado, né? E dentro desse... E aí isso virou tradição. Se a gente saísse, antes da viagem, um mês antes, a gente falava, qual música a gente vai gravar? Aí já escutava Começava a música ensaiar. fazia parte da rotina. E esses materiais, se sinta à vontade de botar açúcares, esses materiais assim de tanto, imagino que nem tudo está na internet agora, né? Vocês não pensam fazer como uma espécie de... Porque dá para fazer um documentário disso aí, né? Pode ser que em algum Mas assim, não momento... precisa, não quer dizer que precise sempre ter um fim produtivo, né? As coisas que vocês fazem, mas que da hora, né? Porque virou, além de uma forma de conseguir engatar ela na parte mais do profissionalismo, né? Da responsabilidade, também virou uma coisa de rotina familiar que alimenta aí o vínculo familiar através da música, né? Imagino. E a gente fazia essas coisas, a gente dá um valor para isso. Ela era criança, muitas vezes a gente, quando começa a falar, a gente fica lembrando, né,
Assim, às vezes ela não queria, às vezes a gente tava em determinado lugar, já tá brincando, ela fala, não, mas agora é a hora do vídeo, né? Vamos fazer. Aí ela vinha assim meio emburrada, mas ela vinha. A Gabi, ela sempre teve isso. Ela nunca falou muito não, assim, para esse compromisso com a música. Ela, tá bom. Mas ela sempre fez. Eu acho que ela nunca chegou a falar não a ponto de, assim, não fazer. Claro. Assim, sabe? Mas essas coisas, Gabi, não, nunca te fizeram, porque às vezes pode ser um risco, né? Imagino que você deve ter tido, inclusive, tendo essa experiência prévia no primeiro início do violão clássico também. Imagino que você sempre teve esse cuidado. Mas essas coisas de, às vezes, meio emborrada, falar assim, papapá, mas ir, em algum momento fez que você tivesse uma enemistade um pouco com a música ou como uma falta de vontade ou sempre foi com esse amor? Porque inclusive uma coisa que eu queria te perguntar, por curiosidade, por você ter uma carreira tão novinha, né? Porque assim, você é muito nova para a vida, mas já não é tão nova dentro da música, né? 10 anos no palco, 14 anos fazendo música e mais. E a gente, com certeza, você já passou pelas suas frustrações, eu também passei por várias crises com a música. E me gera essa dúvida se você hoje com 17, que às vezes a galera com a vida não chega a ter uma crise existencial com 17 anos de vida, mas talvez com 14 anos de carreira, sim. Então tem como esse lado teu que não é tão novo, né, nesse sentido. E quero perguntar se você já teve esses momentos ou de crises ou momentos de tédio ou de não ter vontade ou de ficar meio perdida, para onde que eu vou, o que que eu faço com isso, o que que não faço, eu tenho vontade, não. Aconteceu alguma vez? De perder interesse, assim, na música, nunca aconteceu, porque a música sempre foi meu refúgio, sabe? Era o meu trabalho, era o que eu tinha que fazer, às vezes, mas era o que eu buscava para eu me sentir feliz. Então, quando eu tava, né, algum motivo, sei lá, alguma coisa que acontecia na minha vida que às vezes nem tinha a ver com a música, acontecia, eu buscava a música para eu me reencontrar, né? Para eu ficar bem, e eu sempre fiz isso, e às vezes, muitas vezes, isso até se encaixa, né, nas músicas que eu canto, porque eu nunca tive um estilo definido de música, nunca cantei só um estilo, nunca cantei MPB, nunca cantei só rock, nunca cantei só uma coisa, sempre cantei o que eu me identifico e o que eu sinto que é aquilo que eu preciso cantar, sabe? É muito mais uma coisa interna, assim, bem, sabe? Aquela coisa que a gente sente mesmo, ao invés de ser só, ai, que saco, vou ter que tocar. Sempre foi uma coisa muito, muito boa. Então, eu nunca tive uma crise, assim. O máximo que eu tive era, tipo, nessa parte de estudo, de música, de não saber exatamente o que eu tinha que fazer, por onde começar. Né? Porque eu sempre toquei, sempre estive no meio, mas aí quando começa a chegar, tipo, na parte mais séria né, de estudar essas partes mais Tipo, profundas. rotina de estudo, organização de rotina rotina. de estudo mesmo, né? Pra gente evoluir na música, né? E aí eu, às vezes, não sabia muito por onde começar, porque eu já sabia tanta coisa, sabe? Quando o negócio tá, tipo, você sabe muita coisa e você tem que escolher uma coisa pra você ingressar e começar. Mas também, depois que vai, né? Claro, entendi. E falando disso, como é que é a sua rotina de estudo? Porque você canta, toca 3 instrumentos, pelo menos do que eu conheço, toca 3 instrumentos. Você tem a sua rotina de estudo? Ainda você está no ensino médio? Sim. Cara, Ainda nem terminou, né? então, ainda tem um ensino médio, tem que fazer teus estudos. Você tem, porque imagino que você que toca violão clássico também, a gente é muito das horas de estudo, que organiza, e a técnica, e essa peça, e aquela outra, e o análise, papapá, papapá. Então a gente costuma planificar muito, senão ficamos muito perdidos, perdendo tempo, né, um pouco. No teu sentido, e aí também quero saber como é a sua rotina também de estudo e demais, como que é cada um dos dois, né, no teu sentido, no teu caso, como você se organiza para fazer um pouco de tudo que você faz? Olha, Ou é um caos? É um caos. É um caos, porque eu faço milhões de coisas, né? De manhã eu já vou pra escola, né? Que eu estudo no ensino médio ainda, então todo dia eu vou pra escola, até... Antes era mais, tá? Até ano passado, eu ficava na escola das 7h30 até 4h30 da tarde. Então,
praticamente 90% do meu dia já ia embora lá na escola, mas né, agora já estou um pouco mais tranquila, eu saio da escola meio-dia, né, eu ainda dou aula de tarde, nos períodos da tarde, Na escola de vocês? na nossa escola, né, então isso me ajudou bastante a estudar até para mim mesma, porque sempre que a gente ensina alguém, a gente aprende muito mais. Isso é muito, perdão a expressão, mas é muito foda, né? Como a gente melhora e aprende ensinando para outro. Desde que idade você dá aulas? 15, eu comecei Claro, com então 15. você reforça um monte os seus Muito. conhecimentos desde os 15 Sim. a 2 anos atrás, né? Ensinando. Como é que está sendo essa experiência de você ser professora de alguém? E é uma coisa muito doida, né? Você ver a pessoa evoluir, você ter que ter essa responsabilidade, né? Porque é uma responsabilidade muito grande de você ensinar alguém. Claro, E para você ensinar alguém, você precisa saber o que você vai ensinar. claro. E isso faz a gente estudar e fixar muito, porque é uma coisa que a gente, né, Tem que detalhar. tem que detalhar. E aí a pessoa vai se questionar, ela vai perguntar, mas por quê? Né? Você fala, essa aqui é o dó. Ela, por que é o dó, né? E você vai falar o quê, né, para ela? Então você tem que ter essa base para você saber como você vai manipular, né, essa aula, como você vai conduzir essa pessoa, esse aluno, para dar o melhor possível que ele consiga, né, para ele mesmo. Claro. Muito dessa conexão que meu pai falou, da gente se conectar, cada um tem o seu tempo, da gente entender que cada aluno vai ser de um jeito diferente. Então é muita coisa que engloba né, nessa questão de dar aula, assim, né? Claro. E voltando um pouco para trás, então você vai no ensino médio, tem os Isso. teus alunos e alunas, e aí como o pouco tempo que sobra, como você distribui na sua dedicação? Porque também você tem, igual todo mundo, ninguém tem que parar com essas coisas, né? Essa ideia de músico que vive numa torre de marfim é totalmente como é tóxica, né? Mas você também sai com a sua galera, seus amigos, amigas. Como você distribui o resto de tempo para estudar? Eu não dou aula todos os dias da semana, né? Eu dou aula 4 dias da semana, e aí ainda tenho os finais de semana, metade do sábado, domingo, e aí eu tenho sexta e quinta, que é aí que eu organizo para fazer o resto de tudo. Então, todo estudo e vida social e o resto de todas as coisas eu encaixo nesses dias, e aí eu sempre separo pelo menos um tempo, né, por dia. Mesmo nos outros dias eu tento, né, tocar um pouco os instrumentos, nem que seja ouvir uma música, porque às vezes só da gente ouvir a gente já tá trabalhando, né, nesse estudo, ler alguma coisa, algum artigo, sei lá, algum livro, né, pegar uma horinha que seja para, né, ir lá praticar, ler. Eu estava fazendo cursinho nesses últimos meses, eu fiz um cursinho que era preparatório para o vestibular, né, de música. E aí foi muito bom. Então eu tinha que separar, né, esses 2 dias para fazer o cursinho também, que também tinha várias coisas técnicas muito legais, assim, que a gente vai... Parte teórica, né, da parte música, teórica, né? sabe? Que para quem não conhece, na área de música, no vestibular, você já é uma prova de música. De música, né? é completamente Então, diferente das outras, né? E eu você pretendo tem que... fazer uma faculdade de música mesmo. Ah, que bom, né? né? Muitas vezes a pessoa depois pensa, chega nesse horário, mas vou fazer outra coisa que dê uma estabilidade maior de Sim. trabalho, não sei o que. Que bom que você quer ir pela música mesmo. A todo vapor, né? Eu quero muito. Muita gente não entende, né? Que tem tudo isso pra música e que é completamente diferente, né? Porque a maioria todos os vestibulares, todas as coisas para cursos é bem diferente de música em específico, né? Porque é bem voltado para isso, né? O estudo, até o jeito que a prova é completamente diferente, né? Então a gente tem que ter essa disciplina para você não perder, porque música é constante, né? Se a gente não está sempre praticando, a gente perde muita coisa. É Por que isso nem você compara medicina, muito com um esporte, né? Que fazer. tá o tempo inteiro aí. A gente não é comum tomar um mês de férias de não fazer nada, de nem encostar Não no existe instrumento. isso. Não existe. É constante, né? Pelos dois lados, um porque você precisa e um porque você quer. Exato, por sorte, né? Tem esses dois lados, né? Eu acho que é que nem um jogador de futebol mesmo. Eu acho que essa comparação
é ideal, porque o cara vai se divertir, ele marca uma pelada, né, de futebol para jogar brincando. Né? A única diferença é que não tem aquela responsabilidade ali de estar disputando. Né? E que... Não, perdão, te interrompi. Não, é que eu tava pensando só, que é tipo uma coisa constante que nunca acaba. A gente sempre vai descobrindo alguma coisa nova, que nem na medicina, o médico nunca para de estudar realmente. Ele sempre tá em sempre constante, estão né? se atualizando, né? É. Exato. E aí tanta coisa, né, pra gente aprender, que às vezes a gente até fica perdido, né? Tá, mas eu quero saber tudo, né? E vou pra cá, e vou pra lá. Eu agora estou estudando música popular também aos poucos e quero muito cantar. É um novo sonho que eu tenho na minha vida é cantar também, né? E também tem. E você fala, mas seguir se aprofundando aqui para lá. E temos outros interesses da vida também. E fica difícil, mas é muito apaixonante, né? E a sua rotina, como é que é? Então Imagino que deve ter mudado, né? Deve ter etapas de rotinas diferentes, né? Mas hoje em dia, como você se organiza? eu trabalho muito, dou muita aula, né? Sempre teve, só não tive muitas aulas quando as épocas que, sei lá, como crises, como pandemia, essas coisas diminuíram um pouco. Mesmo em pandemia a gente trabalhava muito porque as aulas que tinham o processo de virar uma coisa online, e aí também te levava tempo, então sempre dividi entre o meu estudo pessoal, né? E o meu estudo pessoal, ele sempre é porque eu gosto de fazer aquilo, né? Então, às vezes eu tenho um tempo livre, ou pego uma peça ali para ficar tocando, ou então um instrumento diferente, porque eu tenho essa curiosidade pelos instrumentos, né? Principalmente de corda, né? Então, como aconteceu com ukulele, com bandolim, que eu mexo também, viola, então sempre tem algum... Viola também? É muito da hora esse viola, né? Viola é demais. Né? Então sempre tem uma curiosidade, uma vontade de entender aquilo, de uma música, de um repertório. E aí então eu sempre acabo fazendo aquilo, que eu vou voltar lá no assunto que a gente falou no comecinho, sobre inventar um evento para aquilo. Às vezes eu tenho um instrumento que entrou na minha vida, apareceu um bandolim na minha vida. Então eu falo, não, tem que fazer alguma coisa. Vou botar uma música de bandolim dentro do meu do show. Ou da banda na época. Hora, ou então uma música que aí vai virar o meu estudo aquilo. Aí vira um compromisso, aí eu não vou poder falar assim, não vou pegar aquele instrumento. Porque eu sei que daqui 2 meses eu tenho que tocar aquele instrumento. Nossa, é muito engraçado isso que você... Muito interessante nisso que você fala, porque... quando a gente é artista de palco, né, que gostamos de apresentar, em geral, tudo que a gente faz acaba sendo com o fim final de que alguém mais ouça, né, que alguém mais conheça. A gente meio que estuda para os outros, né, E quando eu estudo o meu instrumento, todas as minhas horas de dedicação só fazem sentido porque em alguma hora termina num palco. Inclusive na hora de estudo eu fico imaginando coisas que aconteceriam no palco, ou até que posso fazer na música que faça algum tipo de até brincadeira ou interação com o público. Sempre está o final ali. E agora com você me fez lembrar isso, né? Isso que você falou agora, que você sempre, inclusive para ter um compromisso que seja ineludível com o instrumento, então vou botar isso no show, né? Porque sempre termina sendo o fim maior, né? E eu acho que essa coisa assim de compartilhar, sabe? Essa coisa que a gente viu, gostou e você quer contar pro outro. É a mesma coisa, você quer trazer, olha que instrumento legal, então olha aquela música, esse estilo de música nesse instrumento. Você não quer ficar só para você, você quer contar aquilo para alguém. Então você quer causar isso que você sentiu de bom, né? De ver que, nossa, que legal, aquele solo, né, daquele instrumento, a sonoridade que dá ali dentro daquele grupo, você quer passar, dividir aquilo com as pessoas. Acho que o músico ele tem essa coisa. Eu acho que o palco tem a ver com isso, com compartilhar, com contar uma história, né? Acredito que aí a gente tem as nossas histórias, músicas que fazem parte da gente, que a gente quer que outra pessoa tenha essa experiência,
né, de ouvir eu acho que é isso, né? Elas fazem parte da gente. E é até uma postura meio filosófica e ética também, né? Porque está também a pessoa que só quer subir no palco para preencher o ego só, que todos temos, né? E para subir o palco temos É que ter. importante também, né? Mas tem artista que é praticamente a única coisa que importa, né? E depois tem o outro artista que eu acho muito mais lindo, né? Que tem essa necessidade imperiosa de compartilhar. E também é uma coisa para mim meio filosófica de que se, por exemplo, eu vou fazer algo, né? E crio alguma coisa, ou se para mim, se isso não, depois ninguém sabe disso, é a mesma coisa que não exista. É que nem isso, esse dilema filosófico, esse um árvore caiu no meio como é? Da roça e ninguém ouviu, o barulho existiu mesmo, não existiu? Para mim, se não afetou em nada, nem no vento, nem nos animais, nem nos insetos, nem não sei o que, não existiu, se ninguém ouviu, né? E para mim com a música é a mesma coisa. Se eu agora compus a melhor peça da estratosfera de para violão e ninguém sabe, é exatamente igual que se Ficou só não pra tivesse você. feito nada. Então, para mim, a graça de que e aonde termina como onde encerra o círculo é quando alguém mais consegue curtir disso, né? E consegue apreciar e compartilhar. Senão fica como parece que no meio um bolo que não terminou de cozinhar, sabe? Uma coisa assim, né? Não sei se você também sente isso ou tem outro olhar. Ah, também. Eu acho que eu tenho alguns, né? Porque são vários parâmetros, né? Às vezes tem essa parte de ser para você mesmo, que eu tenho muito isso para mim, né? De eu fazer por mim. E às vezes eu mesma gravo as coisas para mim ouvir, para eu ficar lá quieta, escutando eu mesma. Eu tenho isso, tá? Eu tenho vários, eu tenho uma pasta assim de coisas que eu fico ouvindo, assim. Também tem a parte que é para todo mundo, que inclusive tá em toda parte, meu Instagram, meu YouTube, o resto, né? E às vezes eu tento pegar essas coisas que eu faço pra mim e passar pra todo mundo também. Eu acho que isso é legal, da gente tentar falar pros outros, tipo, eu sou sentir o que a gente sente. Passar esse sentimento. Eu acho que é bastante sobre isso também. E sim, às vezes eu queria conseguir transpor, né, mais as coisas que eu faço para as pessoas, que às vezes a gente faz mais coisas e a gente não consegue mostrar tudo que a gente faz. Sabe? Que é aquela coisa de a gente não, sei lá, às vezes você pensa, Se caraca, cobrar, né? você tá se cobrando, tô fazendo isso e ninguém tá vendo. Aí vai bastante do que você tá falando, tipo, tô fazendo tudo isso e ninguém sabe, e pra todo mundo isso não existe. Só pra mim. Mas embora está certo isso que você fala, porque não tem que ser desvalidado a gente fazer as coisas por nós também, né? Sim. Uhum. Por aí, sei lá, eu vejo de um lado, quando a gente pensa em algo profissional, né? Mas é muito válido, tipo, o anterior que eu falava é mais quando a gente pensa no produto profissional e demais. Mas é muito válido a gente fazer coisas também só para nós, para calentar o nosso coraçãozinho, né? Que às vezes precisa. E é muito válido também, tá certo isso que você fala, né? E nem tudo termina nesse mundo que tanto... Tudo tem que servir, né? A gente não pode fazer nada que não sirva para alguma coisa, né? Cada vez mais a gente está nessa voragem, né? Que eu não concordo, né? De que tudo tem que servir a esse sistema capitalista, né? Fazer... Ah, se você não faz isso e não acaba num vídeo que tenha um monte de views, que te gere um monte de seguidores, que não sei o quê, então não serve para nada. É muito doente isso, né? Mas por que você sente que às vezes tem coisa que você quer compartilhar e não consegue? Ah, é porque tem algumas coisas, tipo, às vezes alguma música, alguma coisa específica. Eu gosto muito de fazer produções, tipo, de música, de áudio, de reprodução, às vezes reproduzir alguma música ou criar arranjos e fazer uma gravação com várias faixas e várias coisas e várias, né, e umas coisas muito mirabolantes, assim, que eu invento, né, assim como os espelhos, eu invento minhas coisas pra fazer, que eu só tenho meu celular como recurso, né, eu não tenho nenhum tipo dessas coisas nem microfone pra gravar.
essas produções eu faço literalmente tudo pelo celular dos meus jeitos, e aí eu faço umas coisas muito, muito assim, legais, assim, que eu olho às vezes e falo, caraca, se as pessoas soubessem disso, mas aí eu não consigo achar uma forma de passar isso e mostrar que eu faço isso. Mas em que sentido você não... Eu quero entender bem o que é para você achar a forma. Em qual sentido você não acha a forma de passar? De às vezes você fazer uma reprodução. Vai, eu vou regravar uma música muito famosa de alguém. Aí eu faço tão igual que a pessoa vai achar que não fui eu. E eu não consegui mostrar que fui eu que fiz. Ah, e... Mas aí, por exemplo, não está o vídeo é aí, né? Que você acha que vai ser uma imitação falsa disso, uma coisa assim? Tipo, de não saber exatamente como fazer as pessoas entenderem aquilo. Porque, tipo, às vezes muitas vezes eu mando, eu compartilho com umas pessoas, falo, olha só o que eu fiz, que legal, não sei o que, a pessoa fica tipo, legal, né? E aí, eu fico tipo, mas eu que fiz, né? A pessoa, parabéns, sabe? Aí não entende exatamente quão difícil é fazer essas coisas, sabe? Mais nesse sentido, assim, sabe? Entendo. Acho que entendo um pouco. Acho que não entendo totalmente. E queria entender exatamente, eu queria saber te explicar melhor. Claro, porque não sei se você não está sabendo me explicar melhor ou eu que não estou sabendo entender, que estou sendo meio lerdo, sei lá. Eu acho que é exatamente o que eu tô falando, que eu não consigo falar. Mas é difícil. Você acha que às vezes tem a ver muito com a preocupação do que vão dizer os outros? Não, acho que não vai. Então não tô entendendo nada. Não é por esse lado. Mas, por exemplo, quando você faz isso, que às vezes você tem vontade de mostrar, tem a ver mais com arranjos seus, por exemplo, ou só interpretação? Um pouco. Um pouco em pouco? Um pouco de tudo, assim, porque eu tenho esses dois lados, né? Às vezes eu gosto de fazer igualzinho, né? Eu tenho essa coisa, até tocando, seja piano, violão, alguma coisa. Ou eu faço igualzinho, assim, tipo, fiel a cada nota, a cada respiração, ou eu faço completamente diferente do meu arranjo, do meu jeito que eu inventei. Então eu gosto das duas coisas, sabe? Eu misturo as duas coisas. Que engraçado que os artistas estamos todos meio loucos, né? Cada um tem as suas particularidades, né? E os seus conflitos, seus problemas, né? E tem mais uma coisa que é muito geral, que eu acho que em geral o artista tem, que há que trabalhar muito, né? E não sei, eu imagino que mesmo você tendo muito tempo já estudando, você ainda é muito nova, né? Vai passar por esse... Eu acho que você vai passar... parece um tiozão falando. Filha, você vai passar por muitos momentos ainda. Claro. Porque vai chegar um momento da tua vida que você vai deixar de se cobrar. Mas vai chegar um momento que você vai se cobrar menos, né? E aí esse amor da hora, porque aí começa a gente a não deixar de ser profissional, né? Mas começa a ligar meio que o foda-se pra muitas coisas. Eu vejo isso um pouco que nem... Eu não sei se você veio dessa música, dessa parte do violão erudito, clássico. Totalmente. Que é um universo que tem muita competição. Demais, então, demais. Assim, muito ego, muita cobrança. Todo mundo toca a mesma peça que tirou da mesma partitura. Então você tem que tocar melhor do que o seu colega que tá ali, né? Então aí eu acho que isso pelo menos eu vivi um pouco isso, então eu tenho essa sensação de que isso foi uma barreira durante muito tempo. Então às vezes a gente via alguém, né, que, né, e você queria falar, nossa, será que ele é melhor que eu? Ou será que é pior? Nossa, foi uma coisa que eu até fugi, foi um dos lados que me tirou um pouco da música erudita, entendeu? Porque, nossa, eu sempre fui muito averso não sei se assim que fala, mas não gostava da competição. Aquilo me fazia muito mal, né? De ter competição. Aí a música popular meio que trabalhou isso mais em mim. Porém, existe na música popular, também existe em tudo, né? Mas menos. Principalmente porque na música popular cada um faz o que tem vontade. Que tem até mais valor, né? Você sempre, quanto mais original, mais valor você tem. Claro.
né? Na música popular tá mal visto fazer parecido com o outro. Isso, tem mais... E no erudito o contrário, né? Então traz toda essa questão, né? E aí tem isso, então eu acho que a hora que foi superado, com a maturidade, eu acho que esse sentimento existe, né, na gente. Como, não sei na Gabi, porque ela vive, como a gente falou, é uma experiência única, né? Eu não vou saber falar sobre isso, né? Porque ela vivenciou isso o tempo inteiro. Mas tem essa coisa da competição. Ela tem essa história da competição por conta de programas de televisão que ela fez, né? Que era uma competição. Era uma competição, e uma competição ainda não muito verdadeira ali, porque televisão envolve muita coisa além da competição, né? Então, às vezes, um precisa passar por um motivo que não é a arte, né? Você não está competindo, não é matemático. A matemática não é uma conta exata. Então, teve que passar por isso. Caiu nesse lance da competição meio que sem querer, e né, é uma história que acho que uma hora a gente tem que contar, dar uma história só sobre isso, sobre essa competição. Ela teve que passar por isso, vindo de mim, que eu estava fugindo disso e ensinando ela a não competir. A Gabi, ela caiu dentro de uma competição, sendo que eu desde criança ensinei ela a não competir com as outras crianças, e sim o dividir, o trocar, né? Porque ser a filha do professor dentro de uma escola de música é um pouco complexo, né? Eu dentro de uma turma que eu estava dando aula de criança, ela chegou a ouvir: mas você é a filha do professor, por isso que você sabe. E eu, como professor, eu tinha que fazer as duas coisas. Ensinar aquela pessoa que não, ela sabe porque ela estuda, porque ela gosta, porque ela faz bastante, você também pode fazer, né? As oportunidades são diferentes, mas... E ela, ao mesmo tempo, às vezes, quando tinha umas crianças, fala: Gabi, antes da aula, não chega cantando tudo que você canta, não chega tocando tudo que você canta. Não chega com esse melisma. Senão a outra vai falar: filha do professor. Claro. Não vai chegar lá e falar uma escala no piano. Não, você toca, né, de boinha, assim, né? E porque não pode fazer isso, porque você tem que ter um carinho, porque o outro tá aprendendo. E isso também deve ser muito difícil para também não coartar ela, né? Para não coartar você e você sentir que não pode ser tudo isso, que tem que se resguardar. Deve ser difícil, né? Conseguir... E nessa história do programa de televisão, eu acho que ela sofreu muito por causa disso. Porque ela tinha isso como essência de não sobrepor uma pessoa. Se uma pessoa estava ali, ela não vai cantar mais forte. Enquanto as outras crianças vinham com sangue no olho, querendo cobrir a matar. Botava 10 crianças para cantar, um começava a cantar, o outro cantava mais alto. Aí o outro aí vinha o terceiro. Aí, quando tava no 10º, aquelas crianças... Era um negócio absurdo. Era engraçado. Aí ela dava risada, ela falava: meu, tá muito feio isso. Né? Tava mesmo. Porque era um... Começaram a gritar, já que já era uma coisa de gritar um em cima do outro. Uma competição de grito, né? Mas é engraçado, mas é uma experiência, né? Sim, Tudo eu acho, né? E eu ficava mó tipo... Claro. Não, aí eu vi ela e falei: nossa, é uma coisa que às vezes, nossa, é difícil de aguentar. E eu gostaria que, se vocês têm vontade, de que vocês compartilhassem aqui essa experiência. Talvez seja algo inédito para o podcast. Mas antes, falando de compartilhar, querem fazer um pouco de música aqui para nós? Claro, vamos lá. Eu acho que pode ser. Tá, eu vou tocar, vou até colocar aqui minha colinha, vai, só pra não passar vergonha no podcast, né? Aqui tá liberado. Tá liberado passar vergonha. Ai, meu Deus. Toca aqui, você sabe, então. Sim. Qual das duas? Eu vou tocar essa daqui, então. Eu vou tocar Cuide-se Bem, do Guilherme Arantes. Cuide-se bem, perigos há por toda parte, e é
de outra. É uma arte, contudo, cuide-se bem. Tem mil surpresas à espreita, em cada esquina mal iluminada, em cada rua estreita, em cada rua estreita do mundo, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto. Nossa, muito lindo. Você é uma grande artista mesmo. E Obrigada. toca muito bem, né? É. Não só canta. Além de que canta muito bem, toca muito bem. Qual mais vai deleitar a gente? Chame polgueja. E eu vou aproveitar que não estou pagando Não, ingresso. vou. Não estou pagando ingresso do show, vou aproveitar. Não, tá, pode aproveitar. Acho que você pode tocar uma. Mais outra, né? Essa aqui, Pode ser uma internacional? Qual você acha mais interessante? Talvez essa? Essa música fica muito bonita no seu arranjo. É um arranjo bem original, né? Porque é um piano, ela faz. Mesmo sendo pianista, eu acho que é bom, né? Porque ela sabe, talvez, no piano. Ficou bem bonito esse arranjo que você fez. Eu gosto de fazer bastante essas coisas. Como eu toco vários instrumentos, agora às vezes eu tiro um arranjo em um e aí eu falo, eu vou fazer o arranjo nesse em outro. E aí é um exercício legal, né, da gente fazer. Sim. Porque a gente vai fazendo em vários instrumentos e faz, essa música eu faço no piano, vou fazer no violão. Eu faço no violão fazendo no ukulele. Eu faço no ukulele fazendo no piano. Que da hora. Daí, Podia até falar o que você fez, né? Nesse. Um pouquinho aí do arranjo, o que você acha? Pode ser. Esse aqui é a música do Evanescence, Bring Me to Life. E aí tem, né, todo aquele arranjo do piano. Aí eu, né, passei pra tipo um fingerstyle aqui no violão e eu tentei ser o mais fiel possível, né, ao arranjo do piano, né? Aqui, ó. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul? My spirit sleeping somewhere cold until you find that they're really back home. Wake me up inside, wake me up inside. Call my name and save me from the door. Be my blood to run before I go.
Que lindo. Ficou bom esse arranjo, hein? Obrigada. Muito bom. E ficou muito bom na sua voz também, a música. Nossa, que lindo. Obrigada. Que bom trabalho. Que interessante esse instrumento, não é? Esse aqui também é outra história, né? Ele é uma nave, né? Que doido, né? Esse instrumento nunca tinha visto. E ele é um violão. Ele é um violão normal, Claro. bem entre aspas. Ele tem toda essa Tecnológico, essa né? coisa diferente. Ele tem um amplificador embutido nele. Ele é Claro. tipo uma guitarra, assim. Ele tem uns timbres diferentes. Bluetooth, ele tem um Olha monte de só. coisa, assim. Recursos, Bateria, né? né? Funciona, né? É, que nem carregador celular. Olha, tem tipo um Nossa. celularzinho aqui, ó. Que doido, né? E soa bem bom. Soa muito É. bom. Não soa com aquela coisa meio latosa do instrumento plugado, que às vezes é insuportável de ouvir, né? Ele tem um aplicativo, eu vou colocar pra você ver. Nossa, que da hora, hein? Instrumentaço. Você coloca São ele... recursos, né? Que acho que a tecnologia, quando a gente às vezes até da música clássica também tinha essa coisa, né? De muito ser mais madeira e tal, conservador, que é lindo, é né? importante. Sim, Mas eu acho que a tecnologia também tá aí para ser. Eu gosto muito até da união, né? Quando Claro. você traz às vezes eu faço uma peça mais clássica junto com ela, às vezes fazendo uma outra coisa. Ó, Para mim é super interessante. no aplicativo você controla tudo dele. Ah, tipo, você consegue equalizar o... Por aí, pelo celular, ela Nossa, equaliza aqui. Que doido. Aí é os volumes, aí tem aqui Eu os tô timbres. assim, Deixa eu colocar. sentindo que eu vou ficando bem. Ó, vai trocando pra você ver. Você troca aí, eu vou tocar. Tá, manda bala aí, ó. Não. Que divertido. Eu gostei. Ela tem que ver o estilo. Parece rock argentino, isso aí, tipo, Ah, é? parece uma espineta da vida. E... Nossa, gente! Muito que divertido da hora. isso, né? Posso prestar? Claro! Pode. Só pra ver como é que é. Agora é o contrário, a gente Nossa, muda. pior que eu não tenho toda essa questão tão versátil, né? Mas só para ver como que é nos dedos. Vixe! Agora se vira, né, Zé? Olha, a gente temos mais uma novidade. Acho que você nunca tocou já no podcast, você tocando? Não. Ó! Vamos ouvir. Os importantes são vocês. Não, Nada. mas pra gente é um grande. Um prazer, presente. né? Um dia a gente montar entre nós três aí pra... Sim, Nossa. vamos Aqui, ó, preparar podcast. isso. Acho que a gente. Eu ia sugerir isso. Olha Acho que só. já veio, né? Vai ser bom um dia a gente preparar alguma coisinha também, que da hora, viu? Né? Indo já para a parte final desse encontro, lamentavelmente, eu queria, se vocês estão afim, claro, de que me compartilhem um pouco essa experiência tão grande, né, e
Então também... sim, tem que se puder fazer... De novo? Posso Pode. ajudar? Com licença. Só para corroborar aqui. Ainda bem que você lembrou, viu? É verdade, né? Muito bom. Essa experiência que você teve tão diferente, tão grande também, né? Muito estrutura, né? E também tão enganosa também, né? Porque muita gente que veio de fora vê isso como, nossa, o sonho de todo artista chegar a esses lugares que deve ter muita coisa por trás. Eu já imagino muita coisa, né? Muito ruim até, né? Mas assim, como que foi para você, para vocês dois, você como pai também, de ver a sua filha aí nesse, né, monstro enorme? Como foi para você e que fica depois disso, dessa experiência? Eu acho que se eu pudesse definir uma palavra, eu falaria que foi um desafio. Sim. Foi uma coisa assim que a gente não espera nada, né? Porque muito diferente da nossa realidade, do que a gente acha que é, né? Porque a gente não tem como saber exatamente qual que é de tudo, né? E é um processo muito longo, aquela coisa, aquela pressão de você ficar sem saber o que vai acontecer. Meu Deus, eu cantei agora, vamos escolher ou não vamos escolher? E você fica se cobrando, sabe? Aquela cobrança de tipo, ai, será que eu vou o suficiente? E aí você fica esperando a resposta e ninguém fala nada, ninguém fala nada, ninguém fala nada por meses. A primeira fase, você fica uns 9 meses sem resposta nenhuma e até eles mandarem alguma coisa, tipo, você passou! E aí você fica nessa, sabe, sem saber, e quando não passa, eles não mandam nada. Então, tem... Só É, negociando. bem obrigado. nem um cafezinho, né? E aí, né, em todas as fases, os processos, né, desde escolher uma música, e aí você, né, nas segundas partes, é tudo no Rio de Janeiro que acontece, né, toda essa parte, aí ficar indo pra lá é a parte mais legal. Acho que foi o que eu mais gostei, foi viagem, essa né? parte A gente adora social, viajar pra sabe? fora. E a relação com as pessoas, A relação com né? as pessoas, As de pessoas você são- conhecer pessoas que têm os mesmos interesses, que todo mundo é do mesmo meio musical, todo mundo canta, todo mundo é artista e tá ali pelo mesmo propósito, né? E Tá na às mesma vezes, situação que você mesma também. situação, às vezes não pelo mesmo propósito exatamente, mas passando pela mesma coisa, sendo um artista, um cantor, né, e todo mundo pela mesma situação. E você conhecer pessoas, nossa, do país inteiro. Eu acho que essa é a parte mais legal. que eu acho que o que eu mais, eu acho que para mim foi toda essa experiência de ter essa oportunidade de conhecer tanta gente, de ver como é que funciona por trás, coisas que são legal, nem tudo, tem muita coisa boa, eu acho, assim, sabe? Que se a gente não tivesse envolvido, não tinha conhecido como é que é aquilo. Sim. Não é tudo do jeito que a gente imagina, porque a gente imagina um monte de coisa, até a nossa imaginação é boa, né? É feliz, você sempre imagina, meu Deus. Coisas muito legais, né? Mas, por outro lado, também é muito legal você estar lá e ver como é que funciona essa coisa da TV e ver que, tipo, exatamente estar lá dentro é muito diferente de você ver por fora, ver como né? funciona essa produção, né? De você participar, né? De você fazer parte também, uma coisa A parte legal. da fama, ela é muito curta, não é uma fama. Sim, é meio volátil, né? Não é que muda a sua vida. Não muda assim. nada, muda. quase nada. Não muda. É uma fama Momentânea. e... Às vezes nem fama. Não chega não a ser chamado de catalogado de fama, né? Não, acho que não chega a ser uma fama. Muda, ajuda em trabalhos, ajuda porque você vira um currículo, né, também. Porque a hora que você vai contar a sua história, você coloca dentro do currículo. E tem muita galera que com isso enche o olho um pouco, né? Participou nem. Bastante. Tem os dois agora lados, sim né? que eu quero contratar, né? Tem muita galera que... Tem gente que dá muito valor, tem gente que dá mais valor até do que... Da qualidade musical, né? Até. Então, tem gente que isso conta. Aí eu acho que é bom pro artista, você usa isso pro bem. É uma coisa que... A vida do artista é tão difícil, né? Você negociar às vezes a gente tem que vender o nosso trabalho ali. Se você tem uma coisa que te dá um valor, você coloca junto. Não que eu acredite que isso seja... preciso. E que a gente conhece artistas incríveis que nunca tiveram essa oportunidade. Putz, melhor do que outros artistas que a gente conhece,
mas não é tiveram, né? não é que romantizar a pobreza do artista, né? Tipo, é muito ruim isso, né? Por que, sei lá, o advogado ou o médico pode estar super bem economicamente e o músico tem que ser um lascado, né? Tipo, eu detesto essa romantização do artista, sabe? O músico tem que ganhar e tem que ganhar muito bem, porque trabalhamos pra caramba, trabalhamos muito mais que 8 horas por dia no nosso Sim, trampo, é constante, né? Como a gente falou, no nosso caso da nossa família, a gente vive isso. Não dá nem para contabilizar. As pessoas falam assim, há quanto tempo? É muito mais de vivência, né? De ser o nosso cotidiano. Como é de vários outros tipos de profissões, né? Eu acho que, como a gente falou, de um jogador, de um esportista, né? Ele vive aquilo e ainda tem o corpo ainda, né, ali que ele tem que cuidar, a gente, né, eu acho que é isso, não tem muito 8 horas de trabalho ali, né? Claro, Muito mais. muito mais, o tempo inteiro, né? E querem contar o lado escuro da situação, querem contar como as coisas que por aí não acharam tão bacanas ou preferem reservar para vocês dessa experiência? Conta. Nossa, você que tá falando. Que dá mais view, Eu acho que a parte ruim é essa pressão que é feita em cima de coisas que é aquilo que também não é tão real, né? Porque às vezes é uma desilusão que a gente às vezes sente lá. Muita gente, ela idealiza uma coisa muito maravilhosa de lá e que vai ser o cara mais famoso, a pessoa mais legal. Uma coisa engraçada, quer ver? Você imagina que você vai ficar num lugar que vai estar tudo lindo, vão trazer as coisas pra você. O lugar você vai estar com uma bata assim. Não, a gente ficava um dia inteiro sentado num banco, parecia o banco do SUS. Parecia, era igualzinho. Várias crianças, tudo arrumadinho com seu pai. Porque era um acompanhante, então era tipo a criança e o pai, a criança e o pai. O bancão de madeira, aquele aí você ficava lá o dia inteiro. Próximo da maquiagem. Não era tipo igualzinho na fila que você tá ali no posto de saúde, quando a gente tá lá sentado. Vamos ver. Gabi Novaes. Claro. E le ia ter errado. Nevaes. Le ia ter errado o nome dela. Não, pior que era assim, né? O nosso nome sempre erra, é Novaes com I, né? Saiu no jornal. Sai Moraes, Novaes. Meu Deus, até isso. Né? Isso, e o pior de tudo... Isso não conta, né? Mas mesmo assim, é isso que eu falei. Não anula a vontade, teríamos passado por tudo isso, né? E é isso. E a maior parte, se você for preparado, a gente queria um pouco mais... Eu acho que a única coisa que se eu voltasse no tempo e pudesse falar para mim mesmo, é para ir um pouco mais ainda. A gente já foi meio preparado para isso, para ser realista. E menos sonhador, né? Porque você sonha que você vai ser o novo astro, né? E não é. E mais realista que as coisas vão acontecer por aquilo que eles precisam e não para aquilo que a gente precisa. Então a gente tem que ter a mesma ideia, sabe? Usar aquilo para aquilo que a gente precisa. A gente precisa para isso, para botar no currículo, para poder ser e não para... em termos de ser um melhor que o outro, realmente ainda bem que a gente já não tinha essa vontade. Porque quem vai lá achando que você vai competir, você vai ser melhor que o outro, em algum momento você vai, mesmo o ganhador, o primeiro lugar, ele vai se sentir mal. Não, isso em alguma hora vai dar errado. E eu tenho um exemplo, por exemplo... Da minha universidade, salvando a enorme distância e diferença, né, até de gênero, de mundo, de tudo, mas eu me lembro muito patente, assim, dos dois caras mais competidores, mais competitivos, não enquanto a que eles eram competentes, senão que eles viam todo mundo com olho de vou te matar, né, e além eles se achavam os melhores, os mais... fodas aí, os mais talentosos, sempre se achavam superiores a todos e além eles achavam que precisavam destruir todo mundo, aplastar, né,
os dois se frustraram e deixaram de se dedicar na música. Os dois. Pronto. E bem feito, sabe? Mereciam, por ser tão, Não tão era ruim, isso, não sabe? é pra Tipo, isso. toma, Certo. a vida te deu um tapa na cara. Quando você se percebeu que você não era aquele foda que você se achava, toma, a vida tem um tapa na cara. Mas você ia falar, o pior que, numa hora... eu fingi como esse que é tipo, pior? O pior, A gente tava falando daquela parte dos banquinhos, né? Que todo mundo ficava chamando, né? As pessoas ficavam tensas, ficava todo mundo, às vezes a gente não comia, tá? A gente ficava sem comer. Nossa, denúncia. Sem comer. Botem nos comentários como você já Eles acham davam ruim isso. pão, Que não era bom, não. pão com queijo, às vezes sem queijo. Nossa, eu ofereço a melhor comida aqui para os meus convidados que a própria Globo. Qual que era o nome, Nossa. pai, daquele lugar? Rico. Tinha um lanchinho que era do mesmo lugar. Um que era lanchinho que era sempre desse mesmo lugar, que eu não sei nem o nome, não lembro mais, mas sempre vinha pão com aquele pãozinho. queijo, com ketchup. Era o mesmo pãozinho. Mesmo pãozinho, às vezes vinha sem ketchup, sem queijo. E você imagina que Sem vai ter, almoço. você imagina a mesa da novela, né? Claro, Aquelas monte de sim, vou escolher, a ver. né? O pica-pau, né, comendo Né, uva. o café da manhã da Ana Maria, né? Você Claro. imagina aquela mesa, olha. Né, Até- olha que tem isso. Até Não parece. é esse, não. E você ainda ficava lá, né? Aí chegava, até pro almoço você tinha que esperar no banquinho, tudo. E aí ainda eram os Tudo tinha que cariocas, esperar. né? Gabi Novaes. Né, Pronto. Aí acabava com tudo, né? Não, eu tenho muitos amigos cariocas, muito gente boa, muito amigos mesmo, né? Nossa, vários. Mas algum pessoal lá que era essa. Quando eles são chatos, né? Mas chato aí. Meu Deus do Aí você céu. fala, meu Deus, tá bom, então vamos lá que é a nossa vez. Sempre tem esse lado que não sai nas câmeras, que são muito, tipo, fora da câmera, você é totalmente descartável. Aí é só pra minha utilização. Mas é bom ir entendendo isso, né? Gente, eu sei que eu queria ter mais tempo aqui com vocês. Estou também me obrigando a fazer os podcasts um pouco menores, porque senão eu falo e começo. Dá vontade, mas a gente tá tão à vontade que até esquece que tá gravando. Essa é a ideia, que seja, como eu falo sempre, isso aqui não é uma entrevista, senão que é um bate-papo, né? Um encontro para trocar ideias e pensamentos. É uma alegria enorme ter vocês aqui. Vou pedir, se você tiver vontade, Gabi, se despedir com alguma música a mais, mas já aproveito antes para agradecer vocês dois por estar aqui, uma delícia mesmo compartilhar, e além ótimo. faz tempo que a gente estava para Se a conhecer gente só mais, se esbarrou, não se conheceu mesmo, Sim. né, e trocar mais Que ideias, bom se que foi conhecer assim, mais, registrado, ter mais, né? Né? Claro, e é uma alegria enorme estar com vocês dois aqui. E agradeço muito, viu? Gostei Obrigada. muito. Tomara que você tenha se Obrigado, sentido obrigado. bem também. Muito obrigado, é um prazer pra gente. Tá muito gostoso. Muito bom. É um projeto lindo que tem necessário, né, pra gente ter essa troca, né? Parabéns pelo projeto. Opa, obrigado, por tudo. parabéns. A gente fica muito, muito feliz em estar aqui. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Vai tocar um? Vou Vamos fazer tocar. aqui o encerramento. Isso aí. Gente, antes de Gabi tocar, agradeço a todo mundo por seguir a gente até aqui. Isso é Reflexiones de um Músico. Meu nome é Lautaro Pérez Batalla. Vou deixar na descrição do vídeo todas as informações de Fernando e Gabi para vocês acompanharem o trabalho deles, que é muito valioso mesmo. Muito obrigado mais uma vez. Se vocês gostaram desse projeto, se inscrevam, apoiem, compartilhem, sejam patrocinadores se vocês querem, que eu estou precisando também, para que o trabalho, esse projeto cresça cada vez mais e cada vez consigamos fazer esse produto com melhor qualidade para vocês. Meu nome é Lautaro Pérez Batalla, muito obrigado, vejo vocês no próximo capítulo e finalizamos com essa maravilhosa artista. E mais um. Acho que deu certo. Ui. Agora o catatraste era bom, né?
virasse sol, minha mente virasse sol, mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, meu corpo virasse sol, minha mente viraria, mas só chove, chove. Chove, chove, meu corpo virasse sol, minha mente viraria, mas só chove, 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 chove.